Didáticos pedagógicos. Outra história. Gratidão. Quando vem com Pix é melhor ainda. Podemos? Podemos? Tá? Bem, pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Espero que todos estejam bem. Pessoal de casa também aí, boa noite. Turma já deu uma esvaziada, né? Sexta-feira de julho. Todo mundo indo pro sal. Só tomando cuidado para não levar o sal na prova, tá? Não falta, galera. Negócio é sério. O pessoal fala, aula de história, eu não vou porque eu estudo em casa. Tu toma cuidado, que história é traiçoeira. Queridos, só reforçando, para quem não esteve na semana passada, aqui na semana passada não, terça-feira, né? Nosso primeiro e último encontro. Nós trabalhamos já algumas temáticas. Eu não vou seguir aquele cronograma exatamente na ordem que está no edital. Eu tentei estabelecer uma organização para ficar o mais didático para vocês. E uma forma de ficar didático é trabalhar de forma cronológica. Então, eu estou pegando dos acontecimentos históricos mais antigos para os mais recentes. Nessas primeiras aulas, os assuntos mais antigos são referentes à história do Maranhão. Então, acredito que até na semana que vem a gente ainda vai ver história do Maranhão. Aí depois a gente vai dar uma breve pausa, aí vai ficar faltando 2 ou 3 tópicos ali da parte de história do Maranhão. Aí a gente entra na história do Brasil, que é mais extenso, é mais denso o conteúdo, porque tem mais informações. Então, assim, ó, para quem falta duas entradas minhas, tu vai perder ali pelo menos 3, 4 tópicos do edital, que é muita coisa, né? Então, fique esperto com relação a isso. Semana passada a gente falou de temáticas extremamente relevantes para a tua banca. A gente falou sobre a invasão francesa, falamos sobre França equinocial, o que foi a França equinocial, né? Foi uma tentativa de colonização por parte da coroa francesa do litoral norte do que hoje nós chamamos de Brasil. Uma tentativa que no início até foi bem sucedida, eles conseguiram se estabelecer ali por um longo período, mas após o reconhecimento por parte da coroa portuguesa, da presença dessa colônia ali, e até de um forte, né, o Forte de São Luís, a coroa portuguesa vai mobilizar, a coroa portuguesa e espanhola, porque já é o contexto de União Ibérica, vai mobilizar forças militares para expulsar essa galera dali. E essa expulsão vai ser marcada pela chamada Batalha de Guaxenduba, né? Então perceba ali que a gente está trabalhando os 3 primeiros tópicos do edital. França equinocial, Fundação de São Luís, Batalha de Guaxenduba, que está no mesmo contexto histórico, político e social daquele período. Então, às vezes, tu olha para o edital, tu pensa que é uma coisa gigantesca, mas não é. São elementos que estão conectados, só que eles escolheram descrevê-los de forma separada. Então, tem que tomar cuidado com isso. Futuramente você vai receber o seu material lá, com todo o conteúdo, com todas as questões. Você vai ver que, pelo menos na parte de história, eu fiz questão de fazer isso, né? Eu fui compilando aquilo que pode ser conectado, aquilo que pode ser ajustado. Tem outros assuntos que estão conectados, como os que eu vou trabalhar hoje, que aí eu já escolhi trabalhar ele de forma separada, as temáticas, para que tu entenda as características de cada um dos elementos que estão ali no teu edital. O que nós vamos falar na noite de hoje? Nós vamos entender o que é o Estado do Maranhão. No final da minha aula passada, eu cheguei a falar que uma das medidas administrativas pós a expulsão dos franceses, né, a partir ali da presença da coroa portuguesa, foi tentar consolidar de uma melhor forma a ocupação no litoral norte do Brasil. E uma dessas tentativas foi a medida política de separar a região do Maranhão do restante do Brasil. Então, a partir de 1621, a gente não mais faz parte do que hoje nós chamamos de Brasil, né? Daquela história que a gente aprende lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? Com aquelas características litorâneas, da cana-de-açúcar. A nossa formação ela toma um rumo diferente ainda no século XVII. É por isso que, por exemplo, eu sou professor de educação básica, eu defendo muito a ideia da presença da disciplina de estudos amazônicos
no currículo da educação básica. Porque, cara, nosso processo de formação histórica, econômica, política e social, ele foi bem diferente do que foi no restante do Brasil. Só que como a nossa história ela é muito centrada ali no eixo sul e sudeste, a gente acaba aprendendo como se a gente vivesse lá no Rio de Janeiro, como se a gente vivesse lá na Bahia. Aí quando tu chega e pega para fazer um concurso desse, a tua cabeça lá vai entrar em uma confusão total, porque ele vai focar no que é regional, no que é nosso, né? Então, pelo menos os concursos eles ainda valorizam bastante esse aspecto. Então, 1621 é criado o Estado do Maranhão, a partir de uma carta régia do rei Dom Felipe, que naquela época era o rei tanto da Espanha quanto de Portugal, contexto de União Ibérica. Então ele decide separar administrativamente o território do Maranhão, que não necessariamente é o território do Maranhão atual, contemporâneo, tá? É um território que vai além, é um território que pega uma parte do que hoje é o Pará, uma parte do que é o Piauí, né? Então, quando a gente usa esses termos aqui, só toma cuidado para te não cometer uma coisa chamada anacronismo, né? Inclusive vai ter um tópico aí, inclusive eu estava dando uma olhada em videoaulas no YouTube, tem professor até que faz confusão quando a gente fala das companhias de comércio do Maranhão. Existiram diversas companhias de comércio durante esse período aí, tentativas de tentar controlar a economia da região. Algumas foram fundadas no século XVII, que é do nosso interesse, mas tem uma outra que foi muito importante, que foi fundada no século XVIII. Aí quando tu não tem cuidado, vou pesquisar aqui a Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão. Isso é uma coisa, não tem nada a ver com o que o teu edital está pedindo. Quer dizer, até tem a ver, mas não é o contexto histórico que ele está pedindo, beleza? Então, para a gente começar as nossas anotações aqui, a gente precisa entender, então, que o Estado do Maranhão, a unidade Estado do Maranhão, foi criado a partir de uma carta régia no dia 13 de junho de 1621. Tá? Qual o contexto histórico dessa criação? É o contexto da União Ibérica, né? Para quem não veio na aula passada, ou para quem não lembra, eu cheguei a citar a União Ibérica. Basicamente foi um problema, uma crise dinástica que a coroa portuguesa ela vivenciou, né? Que resultou na unificação das coroas de Portugal e Espanha entre os anos de 1580 e 1640. Então, durante todo esse período aqui, né, durante esses 60 anos da transição do século XVI para o século XVII, o rei de Portugal também era o rei da Espanha. Melhor dizendo, o rei da Espanha também era o rei de Portugal. Por quê? Porque Felipe III da Espanha, ele era sobrinho lá de terceiro grau da antiga rainha da família do Dom Sebastião, que foi o rei que faleceu sem deixar herdeiros em Portugal. Quando ele falece sem deixar herdeiro, quem assume o trono é um tio dele, que é Dom Henrique. Só que Dom Henrique já tinha quase 70 anos de idade. Então, ele fica 2, 3 anos no poder, e aí depois ele morre, por ser um bispo, né, ele era um religioso, ele também não tinha filhos legítimos. Então, mais uma vez, o trono de Portugal se vê vazio. Diante disso, vários nobres se elegem, né, se candidatam, colocam seus nomes para serem reis de Portugal, só que pela sua força política na Europa, pela sua própria influência junto à Igreja Católica, o Dom Felipe vai ser favorecido e ser coroado como rei de Portugal também. Eu citei na aula passada para você que isso vai ter impactos significativos para o Brasil, para a América portuguesa como um todo. Porque até 1580, as posses ultramarinas ibéricas elas eram muito bem definidas, digamos assim. Porque existia um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia a América em duas zonas de influência, de posse, digamos assim. Aquela que estaria a leste da linha de Tordesilhas pertenceria a Portugal, tudo que estivesse a oeste pertenceria à Espanha. Então, querendo ou não, haviam limites territoriais ali. E as próprias expedições já colocavam essas duas coroas, de vez em quando, em conflito. Só que a partir do momento que Portugal e Espanha passam a ser governados pelo mesmo rei, apesar de não haver uma unificação total dos reinos, né? Cada reino continua tendo o seu trono, a sua estrutura burocrática, os seus órgãos separados, mas o cara que manda é o mesmo cara, né? No caso, Dom Felipe, que na Espanha é Dom Felipe III,
e em Portugal é Dom Filipe II. E a partir daí o Tratado de Tordesilhas meio que ele perde a sua aplicação, né? Perde o seu sentido. Porque o rei ele passa a querer proteger toda aquela zona de influência, porque ele é o rei dos dois lados, digamos assim. Então o tratado ele continua existindo, mas ele não vai ter mais tanta eficácia, tanta eficiência. Só que isso gera um outro impacto também. A Espanha ela era um império ultramarino tão grande quanto Portugal. Já tinha províncias na África, na Ásia, na própria Europa. Falei para vocês que os Países Baixos, dentre eles a Holanda, era uma colônia espanhola, né, se tornou independente, e por conta disso, né, houve uma rincha ali entre Portugal e a Holanda. Isso vai ser um dos fatores que vai resultar nas invasões holandesas no Brasil. Outro ponto que eu citei para vocês na aula passada é que os franceses não reconheciam o Tratado de Tordesilhas e não reconheciam esse monopólio que tanto a coroa portuguesa quanto a espanhola tinham sobre a América. E essas invasões, então, elas vão ser motivadas por esses interesses, que a gente pode dizer que são interesses mercantilistas, né? Então, esse contexto turbulento vai resultar numa série de invasões, tanto no litoral nordeste, como foi o caso das diversas tentativas de invasão de Salvador, e haviam invasões, mas também haviam as pilhagens, que eram tão ruins quanto, porque quando os navios portugueses saíam da costa brasileira, muitas vezes eles eram interceptados por navio corsário e tinham os seus carregamentos todos roubados por esses corsários ou por piratas. Navios ingleses, inclusive, faziam muito isso, navios holandeses, os franceses no século XVII eram os que mais faziam isso. E aí você vai ver, então, que a coroa ela passa a se preocupar muito com a questão do domínio. Se eu não estabeleço um domínio efetivo nesses territórios, eu vou começar a perder território por território. Isso já estava acontecendo na América do Norte, lá. Falei para vocês que a região do oeste, do que hoje seria os Estados Unidos, ficou sob domínio durante muito tempo da França. Território do Canadá, né, a região de Quebec, foi também domínio durante muito tempo francês. A França conseguiu tomar várias ilhas na América Central, na região do Caribe, os que você tem hoje países de diversas línguas, de diversas culturas influenciadas também por esse domínio durante esse período. E aqui no Brasil, aqui na região do que hoje é o Brasil, né, não seria diferente. Então, para evitar essas invasões, principalmente por conta do resultado do que foi a criação da França economical, após expulsar os franceses, então a coroa ela decide dividir a administração do território, dividi-las em dois estados. Então, no litoral do Brasil, né, do sul, ali mais ou menos do que hoje é o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, até o Rio Grande do Norte, seria o estado do Brasil, com sede em que cidade? Salvador, né, considerada a primeira capital do Brasil. Só que do Cabo de São Roque, que fica no extremo norte do Rio Grande do Norte, até o Oiapoque, que é o que divide o Amapá com a Guiana, seria um outro estado, chamado de Estado do Maranhão, cuja sua capital seria a cidade de São Luís. Então, São Luís, nesse contexto do século XVII, ela está no mesmo nível de importância de Salvador, porque terá um capitão, terá um governador também desse estado aqui, que corresponde diretamente com a metrópole. Digamos que São Luís não precisa prestar conta com Salvador, com o governador-geral de Salvador. Isso representa, então, o que eu falei para vocês também na aula passada, a autonomia em relação à coroa portuguesa, sim ou não? Não, a gente ainda é uma colônia, a gente ainda está numa condição de exploração, de pacto colonial. Mas se eu olhar com relação ao restante do Brasil, ao estado do Brasil, isso representa uma autonomia. Então perceba que desde o século XVII, a nossa região norte/nordeste, né, ela historicamente teve uma autonomia em relação ao nordeste e sudeste brasileiro. Eu quero que você memorize isso, porque futuramente a gente vai trabalhar o processo de independência, que é um dos tópicos que mais caem nas provas que o Sebrasp organiza, né? E eu tenho quase certeza que provavelmente eles vão cobrar alguma coisa sobre a adesão do Maranhão à independência. E aí você vai entender o porquê que o Maranhão e o Grão-Pará são uma das últimas regiões a aderir ao processo de independência.
Porque, historicamente, nós nunca estivemos ligados de uma forma incisiva, forte, nem a Salvador e muito menos ao Rio de Janeiro. A nossa história política e econômica sempre esteve ligada direto à metrópole, a Lisboa. Então, quando o Brasil se torna independente lá no século XIX, 1822, o que as elites políticas e econômicas da nossa região vão preferir? Manter a sua autonomia e a sua conexão, os seus laços, seus elos com Lisboa. E não vão querer aderir à independência. Vão ser fiéis à coroa, vão ser fiéis ao rei. Né? Por isso que a gente vai ter que lutar para isso acontecer. E um dos tópicos do teu edital é justamente uma batalha que vai acontecer no Maranhão por conta dessa independência, que é a batalha do Genipapo. Né? Mas isso aí é assunto que a gente vai trabalhar futuramente. Então, como é que eu posso definir? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então, vamos lá. Como é que a gente pode definir, então, a criação desse estado do Maranhão? Ele vai ser uma nova unidade administrativa que foi desmembrada do Estado do Brasil. Tá? Então, criada em 1621. Tá? Data importantíssima aí para você memorizar. Tá? No que estava delimitado aí o território do Estado do Grão-Pará, que depois será chamado de Grão-Pará e Maranhão, tá? Mas ele vai do Cabo de São Roque que fica lá no extremo norte do que hoje é o Rio Grande do Norte, até o Oiapoque. Não sabe onde fica o Oiapoque? É o rio, também chamado de Vicente Pinzon. Galera que fez turma da polícia do Amapá e trabalha pra caramba esse tal desse Oiapoque. Porque era uma região de conflito, inclusive, entre a coroa portuguesa e a coroa francesa para definir os limites territoriais. Para ti, que vai estudar Maranhão, só interessa saber que é o que divide a Guiana do território do atual Amapá, beleza? Então, esse seria o território do Grão-Pará. No teu material, eu coloquei um mapa aí para facilitar a tua visualização, tá? O segundo mapa aqui, esse primeiro aqui eu vou te explicar depois. No século XVIII, na segunda metade do século XVIII, ou seja, no ano de 1750, essa era a configuração territorial do Brasil, tá? Não é exatamente como é o nosso território hoje, tá? É bem parecido, a gente tinha mais porções ao sul, né? Não tinha a mesma divisão que nós temos, mas o que eu quero que tu prestes atenção é só na parte norte, onde está escrito Estado do Maranhão e Grão-Pará, que corresponde à parte do território do que hoje é o Pará, o Amazonas. Não tem bem definido ali Roraima, não tem o Acre, não tem ainda bem definido também o Amapá. Havia uma disputa muito intensa ali naquela região. Se estendendo pelo Maranhão, perceba que o Maranhão não tem o mesmo território atual, ele era bem mais extenso, né? Pegava uma parte da região do Rio Tocantins, do que hoje é o extremo nordeste do Pará, e pegava uma parte do Piauí também. Então, começava no Cabo de São Roque, que é essa ponta que vocês conseguem visualizar bem no extremo norte do Brasil, e iria até o Oiapoque. Tudo bem? Tranquilo? Então, é sempre importante você estar visualizando o mapa para você ver aí a dimensão territorial existente durante esse período aí. Queridos, outra questão importante acerca do Estado do Maranhão é que logo depois, né, ele é criado em 1621,
Alguns anos depois, lembre-se que essa região ela vai ser invadida, ela vai ser tomada não mais pelos franceses, mas pelos holandeses, que vão se estabelecer na região em 1641 e vão ficar ali até 1644. Então, como a administração dessa região ela não estava nas mãos dos portugueses / espanhóis durante esse período, então meio que vai ficar ao léu a região, né? Até as forças portuguesas conseguirem se mobilizar novamente, mandando destacamentos lá da região de Pernambuco para expulsar os holandeses dali. Então a gente vai ver que da sua criação, né, até mais ou menos ali a década de 1650, o negócio vai estar meio bagunçado, né? Não vai ter um domínio consolidado na região. Inclusive, isso só vai se consolidar no século XVIII, quase 100 anos depois, é que essas fronteiras elas vão estar bem demarcadas, digamos assim, e a ameaça estrangeira ela vai dar uma diminuída, tá? 1640, como eu falei para vocês, acaba a União Ibérica, então as coroas de Portugal e Espanha elas são separadas. É um processo que a gente chama de restauração monárquica. E assim como a União teve impactos, a restauração também vai ter impacto. Porque agora, sobre o reinado de um novo rei português, Portugal vai fazer uma série de reformas para tentar organizar a bagunça que ficou, principalmente o Brasil. A saída dos holandeses mais tarde ela vai ser muito danosa, eles ainda estavam presentes em Pernambuco. Isso gerou um dano econômico absurdo para a coroa portuguesa, porque uma das suas maiores produtoras de açúcar foi perdida para os estrangeiros. E aí, basicamente, década de 1640 a 1650, eles vão tentar arrumar a casa. Ao ponto de que o estado do Maranhão ele chegou a ser extinto, mas foi só por um curto período. Ele foi temporariamente extinto. Ele foi temporariamente extinto entre os anos de 1652 e 1654, tá? O que a coroa fez aí durante esse período? Dividiu a administração. Nomeou um capitão-mor para o Maranhão e um capitão-mor para o Grão-Pará, para tentar facilitar o controle da região, mas acabou não resolvendo muita coisa. As ocupações e invasões elas continuaram acontecendo, a ameaça estrangeira continuou acontecendo, a dificuldade de se colocar colono, mão de obra, continuou. A região se tornou ainda estava muito inviável. Era nesse período aí que vai estourar muitas guerras contra povos indígenas que não aceitavam muito bem a presença do colonizador. Então é um período bem conturbado. Só que em 1654 eles retornam, né, a organização do Estado do Maranhão. E agora ele passa a ser denominado não só de Estado do Maranhão. Agora ele passa a ser nomeado nos documentos oficiais como Estado do Maranhão e Grão-Pará, tá? Então passa a ser denominado Estado do Maranhão e Grão-Pará. Por que é importante a gente citar isso daqui? Que ano foi fundado São Luís? Falei, 1600 e... a França equinocial, ela começa a dominação em 1615, né? 1615. E aí, um ano depois, né, da expulsão dos franceses da região, eles fundam 2 outros fortes. Um no Rio Grande do Norte e o outro aonde? Que eu falei para vocês? Em Belém do Pará, que é o Forte do Presépio, que é o ponto que vai dar origem à cidade de Belém. A cidade de Belém, junto com a cidade de São Luís, elas são as 2 cidades mais estratégicas para a defesa da Foz do Amazonas, né? E aí, gradualmente, na medida que mesmo São Luís sendo a principal cidade, o principal entreposto da coroa portuguesa no norte do Brasil, Belém vai ganhando destaque no decorrer do século XVII. Ao ponto de que o aumento de número de colonos, né, o aumento não só da população, mas também
das rendas, do comércio, das atividades, das trocas, das famosas drogas do sertão, começa a intensificar. Então, o que tu vai perceber é que no final do século XVII para o início do século XVIII, Belém vai ganhando uma importância tão grande, ao ponto de que lá na frente, ela vai se tornar a capital do estado, não mais São Luís. Então, a partir de 1654, já se começa a falar da capitania do Grão-Pará, dando esse destaque aí para a sua importância política e econômica, tá? Quais foram os objetivos, tá? Isso aqui é muito importante para a tua prova. Geralmente, quando a prova ela cobra a criação de alguma coisa, o estabelecimento de uma lei, a definição da criação de uma companhia, uma das coisas que eles vão chamar a atenção na tua prova é os objetivos, por que aquilo foi criado, qual era a finalidade daquilo, quais foram os fatores que contribuíram. Então, toda vez que tu for fazer o teu estudo individual, tenta sempre delimitar com muita clareza. A gente vai olhar nas questões que isso se repetem, né? Infelizmente, como esse modelo de prova que a Sebrasp ela vai aplicar para a Polícia do Maranhão é uma novidade, né? A gente não tem tantas questões dela para tomar referência, a não ser as provas que ela aplicou em 2018. Inclusive, boa parte das questões foram anuladas, né? Trouxe até uma para a gente comentar depois aí, fiz um ajuste nela para a gente tentar aproveitar alguma coisa. Mas eles anularam muitas questões. Só que as que passaram, digamos assim, é sempre relação causa, efeito, fatores, objetivos. Causa, efeito, fatores, objetivos. Vocês não são historiadores. Vocês não vão precisar memorizar todas as datas. É óbvio que é bom você saber algumas datas chaves para você não cometer anacronismos. Falar de uma coisa que é do século XVII, quando na verdade era para te falar de uma outra que vem bem depois. É importante você pegar marcos temporais. Mas, cara, foca na parte dos objetivos, causas, fatores, porque é isso que a tua banca ela vai cobrar, tá? Então, para que se criou o Estado do Maranhão? A maioria das bancas elas vão focar no quê? Ocupação da região e defesa do território. Primeiro ponto. Tá? Se eu não ocupo, vem o francês, vem o holandês, vem o inglês e invade, explora a região. Tá? Primeiro e principal fator aí. Né? Consequentemente, associado a isso, é também uma forma de combater a presença estrangeira. Por isso que tu vai ver depois aí no outro mapa que eu vou te mostrar, uma porrada de fortes sendo criados no decorrer do rio Amazonas e dos seus afluentes. Forte é edificação militar de defesa estratégica. Não é para abrigar uma galera ali, é para defender em caso de invasões. Tá? E por fim, terceiro e tão importante quanto os outros dois primeiros, o objetivo também é a exploração econômica. Ei, não te esquece que eu falei na aula passada que Portugal, Espanha, esses caras estão aqui no Brasil, não é para, eu vou morar lá porque eu gosto de lá, não é, é para trazer ganhos econômicos para as suas coroas, para enriquecer, é colonialismo, é mercantilismo, é exploração. Não faz sentido eu investir num território, eu construir forte, destacar militares para lá, se não for para isso gerar lucro. Não faz sentido eu dominar a Amazônia, né, gente morrer para ocupar isso daqui, se as atividades econômicas lá não gerarem lucro para a coroa. Só que na nossa região não vai seguir o mesmo modelo que vai ser aplicado no Sudeste, porque no Sudeste, nesse período, o cana-de-açúcar estava de vento em polpa, né? Pelo menos em Salvador, né? Pernambuco estava dominado pelos holandeses, mas o que dava, principalmente para o Nordeste, lucro para as coroas era cana-de-açúcar. Lá no Sudeste, na região de São Paulo, e no sertão da região do Vale de São Francisco, era pecuária. Lá no Sul, eram as instâncias de charque. E aqui, o que a gente explorava principalmente? Hein? Uma pergunta, o que a gente explorava aqui, economicamente falando? As drogas, né?
As drogas do sertão, cuidado. As drogas do sertão. O que são essas drogas do sertão? São produtos nativos, né? Cacau, baunilha, salsa parrilha, pimenta, canela, mais tarde a borracha. É esse tipo de produto que aqui pra gente pode não parecer ser tão valioso, mas que no mercado europeu tem uma viabilidade econômica muito significativa. Uma informação importante aqui é que, diferente lá no Nordeste açucareiro, onde vai predominar o plantation, né, a grande propriedade de terra, a agricultura, né, aqui a economia ela vai ser predominantemente extrativista. Beleza? Se lá no plantation açucareiro predomina a mão de obra escravizada africana, adivinha qual é a que vai predominar aqui? A mão de obra indígena. Porque quem extrai esses produtos da floresta, quem conhece a floresta amazônica, é o indígena. Então ele extrai, ele negocia com as regiões, ali obviamente uma negociação muitas das vezes assimétrica. Às vezes esse indivíduo ele vai receber coisas ali que obviamente não tem o mesmo valor, não está sendo enganado, ele também se aproveita dessas relações, mas a mão de obra empregada aqui é indígena. E em muitos casos, mão de obra escravizada desses indígenas. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, galera? Então esses são os objetivos da criação do Estado do Maranhão. Aproveitando que eu estou falando acerca dos indígenas, um ponto que não está explícito no teu edital, mas que pode aparecer, é que durante esse período, aqui na Amazônia colonial, a gente vai sofrer uma forte influência jesuítica. Outras bancas já cobraram isso aqui com uma certa frequência. Não sei como é que vai ser a Sebrasp, tá? Mas vamos lá. Quando eu falo de jesuítica, eu estou me referindo aos padres jesuítas, padres que faziam parte da chamada Companhia de Jesus. O que foi essa Companhia de Jesus? Tá? No contexto das reformas protestantes que ocorreram lá no século XVI na Europa, quando o cristianismo se fragmentou, dando origem a várias religiões, como luteranismo, calvinismo, anglicanismo, a igreja ela também fez sua reforma, meio que ela teve que dar uma resposta a toda a contestação que estavam fazendo do poder dela. E essa reforma ela foi conhecida como Reforma Católica, ou também chamada, mais conhecida como Contra-Reforma. E aí ela reafirmou a infalibilidade do Papa, reafirmou a religião católica como a única e legítima religião cristã, afirmou os sacramentos como batismo, casamento, eucaristia, confissão. E entre todas as discussões que eles fizeram, eles fundaram uma nova ordem religiosa. Digamos que é um novo grupo de sacerdotes, que foi chamada de Companhia de Jesus, mais conhecidos como os jesuítas. Esses caras eles tiveram uma missão, tanto que eles eram chamados de soldados de Cristo. E a missão principal dos jesuítas era vir para o Novo Mundo converter novas almas para a fé cristã. Então esses caras vão ter uma atividade missionária fervorosa na América, tanto espanhola, quanto francesa, quanto portuguesa. Então eles tiveram um papel muito importante desde o início da colonização. Dos primeiros padres que vieram para o Brasil, para a região de São Paulo, foi o Manuel da Nóbrega. Mas tivemos outros também que vieram no decorrer dos séculos, né, de colonização. Esses caras também podem aparecer na tua prova ou em textos, e eu já vi isso em algumas questões, inclusive numa questão do Sebrasp, se referindo a eles como inacianos, tá? Por que inacianos? Porque o fundador dessa ordem foi um cara chamado Santo Inácio de Loyola. Então, inacianos porque são seguidores de Inácio de Loyola. Mas é difícil aparecer, só estou colocando aqui para descargo de consciência, tá? Quando é que eles chegam na região amazônica pela primeira vez? Eles chegam no Maranhão em 1619.
A sua atividade, ela vai estar concentrada, né, as suas atividades, melhor dizendo, elas estarão concentradas principalmente em... Vou colocar aqui do lado, tá? Se quiser, coloque embaixo, mas é a continuidade aqui da influência jesuítica. Obviamente, na catequese, especialmente na catequese dos indígenas. Então, o seu trabalho é converter essas almas ao cristianismo, é torná-los cristãos, primeiro passo batizando, ensinando a língua, né? Civilizando, entre aspas, esses indivíduos. A grande questão é que esses caras eles não vieram só para isso. Eles também vão ter uma forte influência na exploração econômica da região. Porque como a região ela era pouco povoada por colonos, né, alguns pontos basicamente só existiam aldeamentos. O que era um aldeamento? O religioso ele não ia lá dentro da aldeia do indígena para catequizar ele dentro lá, porque era perigoso, né? Ele poderia ser capturado por outro povo, até pelo povo mesmo que não ia gostar muito das ideias dele. Então eles faziam geralmente na beira dos rios uma aldeia artificial, e aí preparavam ali uma capela, os dormitórios, lugar para fazer refeição, enfermaria, toda uma estrutura próximo ao rio para facilitar a chegada de embarcações e a conexão com as autoridades da região. E aí eles se embrenhavam nos matos e eles traziam os indígenas para habitar esses aldeamentos. Essa prática era chamada de descimentos, né? Então descia os caras lá da aldeia deles, do interior da mata, para o aldeamento. Isso é muito curioso para a nossa história da Amazônia, porque gradualmente depois esses aldeamentos eles vão ser transformados em vilas e muitos deles vão dar origem às cidades mais antigas que a gente tem na Amazônia. Tipo, existia o aldeamento de Pau X, que na época do governo do Marquês de Pombal, ele vai ser denominado Vila de Óbidos. E hoje é o município de Óbidos. Quem passou por isso também? Bragança, Cametá, se eu não estou enganado. Não, Cametá é capuchinho, não é jesuíta. Se eu não estou enganado, Abaetetuba. E tu percebe que a maioria dessas cidades que eu estou te falando, elas ficam em beiras de rios, né? Então, essa atividade é perceber que boa parte da conformação do povoamento da Amazônia são decorrentes da interferência desses religiosos nessas regiões. Só que não era só para catequizar, como eu falei. Também era para explorar economicamente a região. Porque por eles estarem diretamente em contato com esses indígenas, que eram a mão de obra que exploravam as drogas do sertão, era eles que mediavam o comércio dessas drogas do sertão. Consequentemente, os jesuítas o quê? Ganhavam muita grana. Se configurando não só como uma classe religiosa, mas como um grupo político de muito poder econômico. Os caras tinham muita grana. Se você pesquisar a história de algumas fazendas ali da região do Marajó, Souro e Salvaterra, fazendas centenárias que existem ali, hoje elas podem até ser propriedades privadas, mas no passado eu tenho certeza, se você fizer uma pesquisa, boa parte dela pertenciam a ordens religiosas. Os caras ganhavam muito dinheiro. E era por isso que ele impedia que esses indígenas fossem escravizados pelos colonos. Eles brigavam com os colonos para que esses indígenas não fossem feitos escravizados. Mas porque eles eram bonzinhos, porque eles amavam os indígenas, não, porque eles se aproveitavam da mão de obra desses caras aqui, né? Então havia um interesse econômico muito importante por parte dos jesuítas. Então a gente pode dizer aqui que era exercido por eles um forte controle sobre a região amazônica e uma forte influência patrimonial. Isso, obviamente, vai gerar muitos conflitos dos jesuítas com os colonos.
E quando eu me falo de colonos, eu estou me referindo aos grandes proprietários de terras. Um dos grandes problemas desse momento aqui, né, de tornar essa região viável, é que muita gente que chegou no Maranhão, chegou, recebeu Sesmaria, começou plantações, e aqui não vai predominar tanto o açúcar, mas a gente vai ter uma força muito grande do algodão, né? No século XVIII que o Maranhão se torna um grande exportador de algodão. Só que precisava de mão de obra. Só que a maioria dos escravizados que vinham para o Brasil iam ir lá para o litoral, né? Lá para Salvador, ia para o Rio de Janeiro, e chegava pouco escravizado no Maranhão. Só na época do Pombal que vai chegar bastante escravizados de origem africana aqui. E aí o que tinha de alternativa então para esses caras? Os indígenas. Só que os jesuítas barravam a escravização da mão de obra indígena. E era aqui que entrava o conflito. Havia uma queda de braço muito forte. E os colonos desejavam o quê? Expulsar esses caras daqui. Porque eles eram um empecilho para as atividades econômicas desenvolvidas por eles. Guarde essa informação, porque no segundo momento da nossa aula a gente vai falar de uma revolta decorrente como um dos fatores disso aqui, que é a revolta de Beckman, ou de Beckmão, como eles colocaram lá no edital de vocês. Tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Outro ponto que eu queria destacar para vocês é quando esse estado do Maranhão e Grão-Pará, ele passa a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão. E isso ocorre quando, Fernando? Isso ocorre no ano de 1751. E vai durar até 1772. Só uma observação aqui. Esse estado aqui, ele vai ser tão mal gerido, principalmente aqui a partir da segunda metade, não resolvendo esses conflitos e não conseguindo de fato cumprir com esses objetivos aqui, que isso vai gerar a revolta de Beckman, que a gente vai ver daqui a pouco. E esses carinhas aqui, durante a revolta de Beckman, eles vão ser expulsos. Após a revolta de Beckman, né, entre 50 e 100 anos depois, é que vai acontecer a reconfiguração, digamos, e a criação do estado do Grão-Pará e Maranhão. Por que mudou a capital e por que houve essas alterações aqui? Tu precisas entender o contexto, tá? E o contexto é o contexto das reformas pombalinas. Não acha graça a quinta série? O período pombalino vai de 1750 a 1777. Esse período ele é muito importante para a nossa história também, tal como foi o período da União Ibérica, porque é o período que Portugal em si vai passar por uma série de reformas administrativas. O que rolou aqui? O século XVIII é o século das revoluções. A Europa está pipocando de revolução por tudo quanto é canto. O rei da Inglaterra já tinha sido deposto, tinha voltado, depois fizeram um golpe lá chamado Revolução Gloriosa, onde o rei continuou governando, mas agora mediante o controle do parlamento, estabelecendo uma monarquia parlamentarista. Várias revoltas estavam estourando, o absolutismo monárquico, né, que é esse modelo onde o rei governa com mãos de ferro, ele estava entrando em declínio. A Europa estava vivendo uma crise onde as ideias iluministas, né, que são as ideias que valorizam a razão, defendem o anticlericalismo, né, defendem a não interferência da igreja no poder político, estava na moda. E aí tinha um movimento. Ou os caras resistiam, né? Os reis resistiam com mão de ferro e normalmente eles eram derrubados. Aqui a gente está falando de vésperas da Revolução Francesa, que é a maior revolução do século XVIII. Ou eles tentavam fazer algumas reformas para tentar modernizar o império deles. Eu não sou autoritário, até tenho aqui umas reformas mais modernas, olha como tá diferente a estrutura. E naquela época, o rei de Portugal era um cara chamado Dom José, ficou conhecido como o Reformador. E ele fez uma porrada de reformas na administração de Portugal e também das suas colônias. E uma delas foi nomear um primeiro-ministro, que era
o Marquês de Pombal, né? Pombal é uma região de Portugal da qual ele governava, né? E aí esse cara, ele vai trazer muito disso para o Brasil, né? Primeira estrutura que ele vai fazer aqui, por exemplo, é tirar a educação da mão dos jesuítas, né? Que tinham muito poder e muita influência na colônia, então tira a educação da mão dos padres e passa a criar uma educação por parte do Estado. Eles também vai criar o Diretório dos Índios, aonde também vai tirar esse controle que os jesuítas tinham na mão sobre a mão de obra indígena. Ele vai proibir definitivamente a escravização de indígenas no Brasil. Ele vai também, além disso, criar uma companhia de comércio, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele vai fazer uma série de reformas muito modernas para a época, né? E isso vai se aplicar aqui no Brasil também, principalmente na região do Maranhão, quando ele vai nomear o irmão dele, né? No caso do Pombal vai nomear o próprio irmão, que é o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, como governador da região do Maranhão. Esse nome ele pode aparecer na tua prova. Francisco Xavier da Mendonça Furtado. Ele foi o primeiro governador a partir de 1751, né? E ele foi o grande responsável por transferir a capital, né, do nosso estado de São Luís para Belém, tá? Então vamos ter aqui a transferência. Não, ele não foi o primeiro governador do estado do Maranhão. Foi ele o primeiro que governou a partir de Belém. Então ele fez a transferência da capital, saindo de São Luís para Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Aí a gente vai ter, então, um momento... Muito obrigado, minha querida. A gente vai ter um momento de que Belém se destaca diante de São Luís, né? Belém começa a ter uma relevância muito maior, as decisões políticas e econômicas começam a partir daqui. Em contrapartida, São Luís ela vai perdendo um pouco dessa influência, né? E basicamente essa estrutura ela vai existir até a sua definitiva divisão e extinção. Então, essa unidade administrativa chamada Estado do Maranhão, ela surge em 1621, ela vai passando por uma porrada de reformas e ela vai ser extinta no ano de 1772, tá? 72 a 74, tá? Porque vai demorar um pouquinho para essas medidas elas entrarem em vigor. E a partir daqui são criados 2 estados separados, né? É criado o estado do Grão-Pará, que agora é o que é correspondente ao território do Pará hoje, e o Amazonas. Então é o Pará, e na época não era chamado Amazonas, mas Rio Negro. E continua existindo o estado do Maranhão, mas agora ele se limita mais ao Nordeste e não tanto à Amazônia, e vai pegar boa parte do território do Piauí. Então a nossa história de união política Pará-Maranhão começa lá no início do século XVII e ela vai findar na segunda metade do século XVIII. De tudo isso que eu te falei aqui, o que a tua banca provavelmente deve te cobrar? Isso aqui, tá? Essa primeira fase do estado do Maranhão. Essa primeira parte aqui. Essa parte das reformas pombalinas não é descrito no teu edital. Então, até se eles colocarem, é até passível de recursos. Está relacionado ao assunto? Tá, mas lá eles fizeram questão de descrever até as batalhas
porque eles não descreveram essa parte. Eu estou trabalhando contigo porque vai que é cobrado. Tudo bem? Outro ponto que está destacado lá no teu edital, tá? De forma separada, é a criação da Companhia do Calypso, Companhia de Comércio do Maranhão. E é aqui que está aquele ponto que eu falei no início da aula para vocês. Toma cuidado para te não confundir. Porque quando tu joga lá na internet, às vezes para pesquisar um resumo sobre, pode aparecer alguma coisa para ti sobre a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Não é a mesma coisa. A Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, eu botei um parágrafo aí diferenciando para você. Depois, quando tu for estudar, tu vai ter lá um suporte bacana para te explicar essa diferença. Ela foi criada durante o período do Marquês de Pombal. Ela meio que deu certo. Vamos lá. O teu edital, ele fala que você tem que estudar a Companhia de Comércio do Maranhão. Ela pode aparecer com outro nome também. Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Mas existe uma outra companhia, que é a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. São duas empresas, mas de momentos diferentes. Uma deu certo, a outra foi um fracasso. Você vai focar na que fracassou. Porque é ela que vai ser um dos motivos da revolta de Beckman, tá? Vamos lá. Essa companhia, ela foi fundada em que ano? Vou colocar aqui do lado, tá? 1682. Como eu te falei, ela não deu certo, então o tempo de vida dela foi curto. Ela foi extinta em 85. É essa companhia que você tem que focar. Algum livro, algum texto pode colocar Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará? Até tem, mas é passível de recurso, porque nesse período ainda não existia essa nomenclatura, né? Pelo menos nos documentos oficiais ainda não existia. Geralmente é colocado ou Companhia de Comércio do Maranhão ou Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, mas é a mesma coisa. Só não pode vir o Grão-Pará na frente, senão ela está falando de outra instituição. Pelas questões que eu vi da Gran Rio, geralmente eles põem a data da criação, meio que para diferenciar, tá? Mas fiquem atentos, principalmente quando vocês forem estudar, para vocês não estudarem errado. Foi fundada, então, no dia 12 de fevereiro de 1682, tá? E ela tinha objetivos claros, que estão ligados, obviamente, aos objetivos do Estado do Maranhão. Só que ela pega no ponto econômico, principalmente, tá? Estabelecer o monopólio comercial na região. O que é um monopólio? Monopólio é o exclusivismo comercial. Entendeu? Vou te dar um exemplo prático, não é uma crítica, tá? É só um exemplo prático. Existe uma cantina aqui dentro do Elite, certo? A pessoa que administra a cantina, acredito eu, deve pagar um aluguel para a instituição. Só que nesse acordo entre empresas, ela tem um monopólio. Porque não é permitido abrir uma outra lanchonete aqui, porque senão será concorrente direto dela. Então, a partir do momento que tu passa para cá, obviamente vocês não são proibidos, mas tu tem, né, digamos assim, um exclusivismo comercial com a cantina ali. Tu não tem uma outra opção, né? Então isso seria uma espécie de monopólio. No nosso caso aqui, obviamente, a gente está falando de uma coisa muito maior, né? E o monopólio comercial, ele é entre quem? Entre as colônias, né? Entre a colônia e a metrópole. No caso aqui, seria um monopólio entre Portugal e o Estado do Maranhão. Tá? Então, era uma região, galera, era uma região de muito contrabando, de interferência estrangeira. Mesmo depois das invasões, né, você ainda tinha a presença estrangeira. Muitas vezes, comerciantes
negociavam com o pessoal da região da Guiana, né, que é uma colônia francesa, o pessoal do Caribe, às vezes mercadoria vinha de lá, então quebrava o interesse português. Porque a partir do momento que os colonos negociam com gente de outras nações, de outras regiões, a coroa não cobra imposto em cima disso, logo ela não lucra. Então era necessário garantir esse monopólio entre Portugal e o Maranhão, certo? A função, o objetivo primordial da companhia, tá, era esse. Outro ponto, é uma empresa da coroa portuguesa? Não. Ela é uma empresa, digamos, de capital misto, ela é uma empresa privada, ou seja, tem interesse da galera lá do setor privado lá de Lisboa, principalmente, e a coroa, ela dá o suporte, ela dá os subsídios, ela dá as autorizações, né? Ela que estabelece o que a gente chama de estanco, que é justamente esse exclusivismo comercial aí, tá? Outra coisa, ela foi criada para garantir, ela vai garantir a compra dos produtos comerciais, dos produtos coloniais. Os produtos coloniais. Então, para que o meu colono ele não negocie com quem ele não deve, eu tenho que conseguir absorver toda a produção dele. Então, se o fulano ali está plantando algodão, eu tenho que dar conta de comprar todo o algodão dele. Eu pego o algodão, vendo na Europa, pego a minha parte por estar negociando, né, e repasso a outra parte do lucro para ele. Para ele não sair daí e negociar com o francês. Então, essa é a função, uma das funções da Companhia do Maranhão, né, da Companhia de Comércio do Maranhão. Mas, além de comprar esses produtos, né, dos colonos, eles também têm a obrigação de trazer produto da Europa, né? Então, eles vão abastecer a colônia com manufaturas que vêm, obviamente, da Europa. Então, daqui sai algodão, esse algodão vai lá para a Europa, lá ele vai ser fiado, lá ele vai ser tecido, lá vai produzir peças de tecido, e esse tecido ele tem que chegar aqui porque a galera que está aqui também precisa, né? Então, ele leva daqui a matéria-prima e traz de lá o produto manufaturado. Qual é o problema disso? Normalmente, a companhia comprava a matéria-prima num valor muito baixo, oferecia um valor muito baixo, e se o colono não quisesse vender, ele não tinha opção, porque era a única empresa que iria comercializar com ele. Comprava num valor muito baixo, mas quando trazia o produto lá da Europa, pedia um preço lá em cima. Com quem que o colono vai reclamar? Para quem que ele vai apontar? Se foi o próprio rei de Portugal que autorizou essa empresa a funcionar na colônia. Então percebe que há uma dinâmica de exploração, onde esse colono ele começa a ficar insatisfeito, né? E por fim, um dos maiores problemas com relação a essa companhia aqui é que eles deveriam introduzir mão de obra escravizada na colônia. Lembra que eu falei que era um dos maiores problemas a falta de mão de obra nessa região? A maioria dos escravizados que vinham para o Brasil iam para Salvador ou iam para a região das Minas. E aí os colonos daqui, nessa época não tinha a região das Minas, né? Mas ia principalmente para Salvador, Pernambuco. E os colonos daqui usar que tipo de mão de obra? Se a mão de obra indígena era proibida, né? E aí a Companhia de Comércio, ela promoveu introduzir na região do Maranhão 10.000 escravos. Agora vai. Só que esses 10.000 escravos viriam num período de 20 anos. Ou seja, deveria entrar numa média de 500 escravizados por ano na região do Maranhão. Só que não chegava nem perto disso. Aí é só tu pensar na lei da oferta e a demanda. Se eu tenho pouco escravo entrando no Maranhão, quando ele chega com valor barato ou caro? Extremamente caro. Ao ponto de se tornar inviável comprar esse escravizado. E aí o que o colono vai achar de alternativa mais uma vez? A mão de obra indígena. Então, resumo para ti. O colono tá puto. Ele tá vendendo seu produto muito barato. Ele tá comprando manufatura muito cara. Ele tá sob o domínio dessa companhia que tá explorando ele com autorização da coroa. Mão de obra ele não consegue produzir mais.
E a alternativa que ele tem, que era escravizar os nativos da região, ele não pode, porque os jesuítas interferem. Então eles estão putos com a companhia e eles estão putos com os jesuítas. E, consequentemente, também com a coroa, né? Por conta disso. E é nesse contexto, então, que você vai ter ali, ao invés dela cumprir o seu objetivo, né? A gente vai ter o agravamento das tensões políticas e econômicas entre colonos e a Companhia de Comércio do Maranhão e também aos jesuítas. Essa tensão é o que vai gerar a revolta de Beckmann, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Vamos lá fazer questão. Te dar aí 10 minutinhos para te olhar esses itens e aí a gente já resolve junto. Alguma dúvida sobre isso, galera? O que tu não entendeu, minha querida? Ei, é pra perguntar, para com a tua onda. Não entendeu o quê? Essa parte aqui? Tu não entendeu aonde está inserido isso daqui? Bora, te decide, macho. Tá, vamos lá. Ele foi o primeiro governador do período em que a capital do estado foi transferida para Belém. Digamos que ele foi o primeiro governador que residiu em Belém, com a sede do estado do Maranhão sendo em Belém. Que aí também já não era mais chamado de estado do Maranhão, é chamado de estado Grã-Pará e Maranhão por conta dessa mudança, digamos assim, de importância, tá? Só uma observação extremamente relevante. Vamos lá, galera. Questões.
Vamos lá, meus queridos. Primeira questão. A criação do Estado do Maranhão em 1621 tinha como objetivo fortalecer a ocupação do extremo norte da América Portuguesa, certo ou errado? Certo. Queridos, o termo América Portuguesa, eu acho que talvez seja o termo mais adequado para você se referir ao que era o que genericamente a gente chama de Brasil. Porque se eu for olhar do ponto de vista histórico, Brasil mesmo é o quê? É tudo que estava sob domínio de Portugal? Não. Brasil era a faixa litorânea do estado do Brasil. Porque nós aqui no norte éramos estado do Maranhão. Então, para eu me referir a tudo, é melhor chamar de América Portuguesa, tá? E aí, um dos objetivos era garantir, fortalecer essa ocupação. Alguma dúvida? Não, né? Bem tranquila essa questão. Segunda. Durante os mais de 300 anos de colonização, a América Portuguesa passou por diversas alterações em sua estrutura político-administrativa. A criação do Estado do Maranhão está diretamente relacionada à mudança da capital para o Rio de Janeiro e à ocupação holandesa no Nordeste. Certo ou errado? Errado. Por que está errado aí? Parte final, né? Está diretamente relacionada à mudança da capital. Primeiro, a mudança da capital para o Rio de Janeiro, ela só vai acontecer no século XVIII, e é o Marquês de Pombal que vai estabelecer isso a partir de 1751, tá? A criação do Estado do Maranhão é de 1621, então é muito tempo antes que o Maranhão vai ser criado. A segunda parte que está errado aí é que o Estado do Maranhão, uma das coisas que vai gerar essa mudança, né, seria a ocupação holandesa. Até tá certo, mas eu acho que a influência maior é da ocupação francesa, tá? Então toda essa parte final aí está da parte de relacionado, né, está errada na segunda questão. Então olha só, mais uma questão te cobrando um dos objetivos, um dos motivos para que criaram isso daqui. Terceira questão. Em 1682, foi criada a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Falei para vocês, ó, não está a Companhia de Comércio do Maranhão, mas é a mesma instituição. Que recebeu do Estado português o privilégio de monopolizar o comércio do açúcar e da arrecadação de impostos. Em troca, a empresa deveria fornecer escravos, utensílios, equipamentos, alimentos aos colonos a juros baixos, criando uma relação comercial exclusiva. O não cumprimento desse acordo, ou seja, por parte da companhia, foi motivo para a revolta dos colonos maranhenses, certo ou errado? Certa a terceira questão, né? Porque tudo isso era objetivo, mas como eu falei no finalzinho da minha explicação, isso não foi cumprido, gerando o quê? O agravamento dessas tensões e do descontentamento por parte dos colonos. Alguma dúvida? Não? Professor, acho que tal coisa me confundiu aí, é só levantar a mão. Quarta questão. No século XVII, a principal estratégia adotada pela coroa portuguesa para garantir a sujeição dos grupos indígenas e o controle territorial do Vale Amazônico consistiu no envio de ordens religiosas para a criação e estabelecimentos missionários. Certo ou errado? Certo? Quem acha que é errado? Marcou errado? Bora olhar aqui o mapa que eu esqueci de mandar vocês verem agora. Primeiro mapa aqui, tá? De fortes e missões. Cada castelinho desse que vocês estão vendo foi um forte fundado pela coroa portuguesa para defesa de todo o rio Amazonas e seus afluentes. Só que tu percebe que um pouco menor tem várias cruzinhas. Cada cruzinha dessa é uma missão religiosa. É um aldeamento. É uma área de atuação dos missionários, principalmente jesuítas. Então, nesse caso, ela está certa. Porque uma das maiores frentes de povoamento, de colonização e domínio português nessa região é a atuação missionária. E se tu quiser colocar aí ordens religiosas, você pode colocar, obviamente, os jesuítas, você pode colocar os capuchinhos,
os mercedários, carmelitas, né? As principais ordens religiosas que atuaram aqui na nossa região. Quarta questão está certa. Alguma dúvida, galera? Não? Quinta. A reação da coroa portuguesa contra os poderes locais que se encontravam nas mãos dos aristocratas rurais e escravistas ocorreu a partir de meados do século XVII, com o aumento do controle metropolitano sobre a colônia, como se pode aferir a partir da fala de Dom João IV, então rei de Portugal. O que ele falou? Pelo estado em que se acham as coisas da Índia, aí ele está se referindo à América, né, portuguesa, da Índia, do Brasil, da Angola... Não, na verdade, da Índia ele está se referindo à Índia mesmo, a região de Calicut, tá? Índia, Brasil, Angola, tudo aí era colônia de Portugal. E demais conquistas do reino, e pelo muito que importa preservar e dilatar o que neles possui e recuperar o que se perdeu, antes que os danos que ali têm padecido, esta coroa passem adiante. Ficava claro, a partir de então, que com o fim do domínio espanhol sobre o imenso império colonial português, ou seja, com o fim da União Ibérica, ocorrido em 1640, a América Portuguesa tornava-se a mais importante colônia do vasto império colonial português. Visando assegurar o controle sobre a colônia americana, a coroa portuguesa adotou várias medidas políticas, econômicas e administrativas, destacando a criação de duas companhias de comércio, a Companhia Geral do Brasil, em 1647, e a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, em 1682, atendendo aos interesses das elites coloniais escravistas. Certo ou errado? Marcou errado? Por que tu marcou errado? Pois é, mas olha só, ele está falando que foram criadas duas companhias. A que foi criada em 1647, que o texto se refere, foi a Companhia Geral do Brasil, que era a companhia de comércio que atuava na região do estado do Brasil, ou seja, Nordeste. A do comércio do Maranhão, ele está se referindo em 1682, então a data está certa, não pode ser por conta da data. É uma interpretação de texto, está no texto. E é no começo do texto. Ele fala, ó, a reação da coroa portuguesa contra os poderes locais, ou seja, contra as elites. Então eu não posso dizer que a criação da companhia foi para atender os interesses da elite. Pelo contrário, ela foi contra o interesse das elites. Por isso que isso gerou insatisfação. Porque se antes as elites tinham autonomia, a partir do momento em que a companhia começa a atuar, não é para atender o interesse deles, mas é para controlar, é para estabelecer monopólio, né? É para garantir o interesse da coroa portuguesa, não dos colonos. Então ela está certa ou está errada? Está errada. Muito bem. Você acertou essa daí. Se você errou, você perdeu por cansaço aí, porque é um texto extenso, mas tá no texto. Pois é, mas aí esse último parágrafo é o que tu vai avaliar da questão. O início é o texto base, é o comando. Ele está te dando um texto base para te analisar o contexto histórico da criação da companhia. A pergunta, melhor dizendo, a afirmação, ela começa em visando assegurar. E ela tá toda certa, a não ser pelo finalzinho. Na verdade, tem dois erros aí. A Companhia Geral do Brasil ela não foi criada em 1647, ela foi criada em 49, mas isso daí não seria tão relevante para ti, porque é fora do assunto. Mas seria esse errinho do final, né? Atendendo aos interesses das elites coloniais, porque lá no começo do texto ele já está falando que a medida de criar é contra, tá? Então seria só esse final mesmo que estaria errado. Sexta questão. Criação da Companhia de Comércio do Maranhão em 1682 pela coroa portuguesa buscou consolidar o controle econômico sobre a região, mas foi mal administrada, levando à falência 3 anos após a sua criação e a revolta popular liderada por Manuel Beckmann. Certo ou errado? Certíssimo, galera.
Essa questão aí é daquela que é boa para te sintetizar o que foi a criação e para que ela foi criada, né? Aquela para te fazer um post-it, colar lá na porta, no teu espelho, para te ler todo dia e saber do que se trata. 7ª questão. A criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão ocorreu no contexto de autonomia do Estado do Grão-Pará e Maranhão em relação ao Brasil, que permitia que o Estado tivesse, inclusive, governador próprio. Certo ou errado? Certo, né? Então, a Companhia de Comércio só existiu porque existia o Estado de Maranhão independente, senão a gente estaria submetido ao poder no caso aqui, de Salvador, né? 8ª questão. Em meados do século XVIII, com a inversão de posições das principais capitanias, o Pará passou a ser cabeça do estado do Grão-Pará e Maranhão. Esse processo foi acompanhado pela transferência da sede da nova unidade administrativa, dependente de Lisboa, da cidade de São Luís, para Belém, e pela posse de Francisco Xavier de Mendonça Furtado como governador e capitão-geral. Iniciava-se, assim, uma fase de retomada da colonização da Amazônia. Então, aqui terminou o texto base, né? Texto base tu não avalia, porque é uma citação. Uma citação direta, então a informação que está ali precisa ser analisada. Ela vai te ajudar de alguma forma a resolver a alternativa. Entre as características dessa retomada da colonização amazônica, consta redefinições dos limites entre os territórios portugueses e espanhóis, com base nos princípios étnicos e linguísticos adotados no Tratado de Madrid. Essa é difícil. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Você sabe o que foi o Tratado de Madrid? Depois da União Ibérica, o território entre Portugal e Espanha estava tudo bagunçado, né? Porque tinha perdido a validade, digamos assim, o Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal e Espanha sentaram para negociar, para achar um novo limite territorial. E o princípio utilizado, se você quiser anotar do lado, foi o princípio do uti possidetis, tá? Famoso, se eu usei é meu. Se eu ocupei primeiro, é meu. Por isso que o Brasil se tornou tão grande territorialmente falando, comparado à Espanha. Então, foi definido onde o Brasil já tinha ocupado, onde o Brasil já tinha colônia, tinha forte, tinha missão, ficaria sobre domínio português, né? Então, não foi aí, no caso, princípios étnicos e linguísticos, mas princípio do uti possidetis. Tranquilo? Então, aí está errada. 9ª questão. E esse tratado foi firmado no período pombalino, tá? Por isso que ele está aí no teu material. A coroa portuguesa instituiu o Estado do Maranhão independente do Estado do Brasil, conforme Carta Régia de junho de 1621. O Estado do Maranhão abrangeu o vasto território do Ceará até as margens do rio Oiapoque. Extinto em 1652 e restaurado em 54, perdeu o Ceará. Em 1656, o tomou nova forma em 1774, com o nome de Estado do Maranhão e Grão-Pará. Então, citação novamente. O período da organização administrativa do Maranhão, destacado no texto acima, evidencia que a coroa investiu no Estado, permitindo a formação de uma Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, alavancando a economia em um cenário internacional propulsor. Então, a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ela alavancou a economia da Amazônia, sim ou não? Sim, certo, perfeito. Queridos, aí que eu tô te falando, tu tem que tomar cuidado, porque aqui nesse caso ele está se referindo a esse contexto histórico aqui, não a esse daqui, tá? A Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, ela foi um fracasso. A Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ela foi um sucesso, tanto que ela durou ali aproximadamente 20 anos, tá? Então, 9ª questão, certa. Última questão. A intervenção decidida dos missionários, defendendo a liberdade dos gentios, criou as condições para a importação de escravos da África, como confirmavam as várias cartas régias, determinando a remessa de negros para São Luís e Belém,
sobre as formas de organização do trabalho indígena e africano na Amazônia colonial, no século XVI, foi a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, organizada no Consulado Pombalino, então nesse contexto aqui também, que trouxe maior quantidade de negros para o Pará. Certo ou errado? Certo. A companhia que foi criada no período dele deu certo, contrapondo essa daqui. Só para a gente fechar uma dica, tá? O colega perguntou, aliás, que é o Rodrigo, perguntou no chat, qual seria a melhor forma de você pesquisar para estudar sobre a história do Maranhão na internet? Tome muito cuidado, porque tem muita informação errada, tem muito site meia boca, tá? Te matricula no Elite, estuda aqui que a gente vai tentar resolver teu problema. Tem muita informação imprecisa. Como tu não tem tanta questão lá no que concurso, no Tec Curso, não acha tanto, a gente pode perceber que a maioria das questões, eu acho que dessa apostila, todas estão adaptadas. Então eu vou, analiso, vejo o que dá, o que pode vir dentro da tua prova, adapto ela para o padrão que a Sebasp vai cobrar. Mas estudar sozinho pela internet é perigoso, a parte do Maranhão. História do Brasil tem material pra caramba, tem conteúdo pra caramba. Só não vai pro Wikipédia, tá? Porque o Wikipédia é um site que qualquer pessoa pode ir lá e editar a informação e botar a informação errada. Procura site de história mesmo, de pesquisadores, sites confiáveis, não vai pra cola na web.com.br que tu vai te dar mal. Beleza? Vamos lá pro intervalo de vocês.